Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje vamos para mais uma sessão de recomendações. Dessa vez, vamos falar de 5 bandas que vocês devem conhecer. É um quadro que eu sempre faço em algumas temporadas, na qual apresento algumas bandas novas, sejam elas brasileiras, independentes, ligadas a seus menores, mas o principal aqui é que são bandas relativamente novas e com muita coisa a oferecer. Vamos começar então? Para abrir, temos Dolphins on Drugs. O grupo se trata de um power trio, contando com membros dos grupos Erod, Emma Stone e Hangovers. O trio faz uma mistura bem caótica de sludge, stoner, rock psicodélico e math rock. O som aqui, mesmo sendo preciso, tem um teor bem forte de selvageria, energia e visceralidade. Vê bastante elementos de grupos como Black Flag, principalmente naqueles álbuns instrumentais da época pós-My War. E também tu vê alguns elementos de Shellac, Melvins, um som bastante sujo, mas também com alguns elementos de técnica, precisão e virtuosidade aqui, mas sem ficar algo muito tedioso ou formal. Por enquanto o grupo só tem um EP chamado Necrofilia Canibal Subaquática. E o grupo, mesmo sendo bastante novo, é mais uma adição bem interessante para essa leva nova de bandas instrumentais no Brasil. E em seguida temos Alter Age. Alter Age é um grupo espanhol, no qual eles executam essa mistura de death e black metal, mas com uma produção bastante grave, cavernosa, obscura. Já na sonoridade tu vê bastante influência de bandas de war metal como Diocletian, mas também alguns elementos mais dissonantes de bandas como Portal. O som aqui é bastante grave, com afinações extremamente baixas, é um death metal bastante brutal, mas sem apelar muito para velocidades absurdas. Essa textura sonora meio viscosa, perturbadora, uma música completamente abissal, pesada, sufocante. Não faz muito tempo que eles lançaram seu primeiro álbum, Nihil. Para quem quer ouvir metal extremo, mas quer sair um pouco daquele som mais limpo, moderno, extremamente polido, eu acho que essa banda é uma boa forma de oposição. Seguindo então, temos Solifugai. É outra banda brasileira, vinda do Rio de Janeiro. Os caras fazem essa mistura de black metal com post-metal, remetendo bastante a bandas francesas como Amezoas, Alceste, com alguns elementos de minimalismo, delays, bastante atmosfera e calmaria. Os caras contrastam com algumas partes black metal bastante ríspidas, vocais bastante rasgados, aqueles riffs e timbres cortantes, criando esse black metal bastante atmosférico. Tu vê também influências de grupos como a Galok. O grupo também no início desse ano lançou seu álbum de estreia, Avenoir, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Para quem é fã dessa linha de post-black metal, esse som mais limpo, com alguns elementos melódicos, essa banda é um baita pedido, ainda mais para quem quiser saber um pouco mais da cena nacional desse estilo. Vamos falar do nosso próximo grupo, Cowards. É um grupo de Paris, França. Eles misturam bastante esses elementos de sludge, black metal, com hardcore. É bem notável a influência da banda por grupos conterrâneos como Kickback e Deathspell Omega, misturado com alguns elementos de bandas de fora, como Integrity, I Hate God. Mesmo tocando esse hardcore com alguns elementos de breakdowns, alguns grooves, eles também misturam com essas dissonâncias do sludge e do black metal. Vocais guturais extremamente agudos. É um som bastante nihilista, perturbador. No começo do ano passado, o grupo lançou o álbum Rise to Infamy. É uma mistura bastante solidificada de uma banda que ainda tem bastante coisa para mostrar. E para terminar, temos Erudite Stoner. O Erudite Stoner é uma one-man band brasileira que toca esse som instrumental, basicamente uma guitarra e violão. É um som bastante puxado pro post-metal e instrumental. Vê um repertório aqui bastante interessante, principalmente pelo fato de ser apenas um instrumento sendo tocado. Bastante uso de delays, uma produção bastante limpa. O minimalismo é bem notável aqui, já que se trata de um instrumento apenas. Mas o som aqui é bastante atmosférico, calmo. Tu vê aquela influência bastante forte de grupos como a Galok, Kills, algumas coisas de Mogwai também. Quem é fã dessa nova leva de post-metal, post-rock, com bastante melodias, passagens mais acústicas, atmosfera, minimalismo. No fim do ano passado ele lançou seu primeiro álbum, que é auto-intitulado, e eu vou deixar o link do Bandcamp aqui na descrição. É isso então, gostou das recomendações? Não gostou? Alguma coisa que queira acrescentar? Só deixar seu comentário aqui ou na nossa página do Facebook. E é isso então, até mais!